Fala galerinha do Pod Bike, hoje nós temos um convidado especial, o Ira França, um especialista em bike, também atleta, que eu conheci recentemente, quando a gente tive contato recentemente quando a gente foi pro Ride, né, Ira? E é um cara que vai trazer muita informação do mercado de bike pra gente, uma pessoa que tem vivência, experiência, além de pedalar e ser atleta, ele trabalha no dia a dia com isso. Mas antes da gente passar a bola para o Ira, nós vamos falar dos nossos patrocinadores. Queremos agradecer aí a Bike Registrada, que dá o apoio para a gente poder fazer todo esse aparato aqui de coisas, né, para sair o nosso episódio. E também agradecer o Marconi Ribeiro Treinamentos, um cara sensacional, que é fundamental o apoio da Marconi Ribeiro Treinamentos, a figura do Marconi. Ele tá aqui, viu, gente? Ele tá ali escondido. Hoje ele deu um migué. Mas dessa eu pego ele. E também Colmeia, que faz toda a produção aí pra gente, edita os vídeos, na figura do Caio. Então agradecer aí, em primeiro lugar, os nossos patrocinadores. E eu, no último episódio, que a gente falou sobre o quê? Brasil Ride. E no último episódio, eu falei qual era o meu objetivo e hoje eu trouxe aqui para provar para vocês. Quem duvidou de que eu ia ser finish, tá aqui, ó, a minha medalha, entendeu? Uns celebram a vitória, outros celebram quando sobe no pódio e eu celebro que eu fui finish no Brasil Ride, considerado dos episódios das provas mais difíceis. Tá aqui também a minha camisa de finish, que eu fiz questão de usar logo depois do segundo dia aí, galera. Ó. Finish, entendeu? E aqui... qual o objetivo? Como é que é, Marconi? Fala aí. Qual o objetivo, parceiro? Isso aí era o Van Damme que ficava falando. Qual o objetivo, parceiro, na prova para poder me animar. Mas agradecer o apoio da minha família. Mais uma vez, já falei isso no vídeo. Meu treinador, Marconi Ribeiro, que me deu todo o apoio, foi um sonho que eu realizei realmente. Agradecer a Deus que me deu forças. Teve um momento lá que o negócio era muito mais mental, né? Então, aos amigos, ao meu parceiro, né, que esteve comigo lá também todo esse tempo. E é isso. É só pra gente mostrar que quem sonha e trabalha duro, conquista. É isso aí. Mas não estamos aqui para falar do Alexandre, estamos aqui para falar sobre o mercado de bike e o nosso especialista, o Ira. Ira, se apresenta aí para nós. Primeiro, agradecer demais a oportunidade de estar aqui. Eu, como muitos, sou fã daquele cara ali, que é o Teacher, grande Marconi Ribeiro. Já tive oportunidade de viver aventuras incríveis aí com ele. E também acompanhando vocês já, também muito bacana o trabalho, acho que é engrandecedor, tá trazendo muita gente do ciclismo e do ciclismo de Brasília, que tem uma cultura muito forte, então isso é legal, dar conhecimento a mais e mais pessoas, já que o canal do Marconi e o trabalho de vocês tem alcançado pessoas Brasil afora. E, cara, eu me sinto honrado de estar aqui participando, depois de tantas feras que já passaram aqui, tantas conversas maravilhosas, e eu ter uma oportunidade de dar alguma contribuição aqui nesse podcast, esse Pod Bike, pode sim, tem que. Legal. Nesse episódio, nós vamos trazer bastante informação sobre o mercado de bikes, sobre tendência, vamos falar também sobre perfil de cliente, nós vamos falar para onde o ciclismo no Brasil está indo, né? A gente entende que, como continuidade do esporte, a gente precisa entender, cara, o ciclismo no Brasil está indo para onde? Qual é a direção? O que está acontecendo no Brasil e também no mundo? Porque eu acredito que o Brasil deve sim seguir tendências, né? Mas o Ira é a pessoa que, vamos dizer assim, nesse momento, tem a informação na ponta da língua. Hoje não é aquele que a gente faz assim de bate-pronto, tem um roteirozinho pra gente seguir, né? A verdade é essa. Então, tem um roteirozinho pra gente seguir. Então, nós vamos aprender muito com essa pessoa e essa figura do ciclismo, né? Do mercado de bike.
E vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte, né, que eu acho importante. O mercado de bike, ele está crescendo no Brasil, no mundo, ou não? Houve uma retração nos últimos anos? Bem, aí é legal a gente começar não falando do agora, da gente começar de algo que tem sido muito discutido, agora até esfriou um pouco, mas o que foi a pandemia para o mercado do ciclismo, né? Existia um mercado do ciclismo pré-pandêmico, a gente teve um boom gigantesco com a pandemia e por um motivo muito óbvio, as pessoas tinham que ficar em lockdown e a oportunidade de sair de casa muitas vezes era para praticar um esporte de forma isolada e não podia mais ir em academia, nada que você costumava praticar em coletivo, você poderia ali naquela época. Então o ciclismo virou uma febre, né? E muitas pessoas começaram ali, dali cresceram, se desenvolveram e a demanda aumentou absurdamente, mas absurdamente. Durante esse período de Durante esse pandemia. período de pandemia. A grande questão é que, como ninguém esperava que isso acontecesse, ninguém tinha programado uma demanda gigante, então não existia ali nem da parte dos fabricantes de componentes, porque é importante falar muito isso, né? Porque a gente pensa numa marca em específico, pô, quantas bicicletas aquela marca tinha quando a pandemia estourou? Beleza, tinha X. Ah, então por que eles não dobraram e triplicaram? Beleza, se eles duplicam ou triplicam a produção de bicicletas, eles precisam de 2 ou 3 vezes mais componentes que eles consumiam antes. Então vamos dizer que a marca XYZ triplicou, então a gente já tem 9 vezes a mais de produtos que uma Shimano precisa fabricar, assim como a SRAM e as outras fabricantes. Então, para a gente deixar isso também muito claro, porque uma das dificuldades não era quantos quadros, por exemplo, que a Specialized conseguiria produzir, mas quanto eles conseguiriam trazer do mercado de componentes para montar esses quadros. Então, só trazendo um ponto aqui para a gente pensar sobre. E o que acontece? Todo mundo olha aquele fenômeno de aumentar exponencialmente o número de ciclistas, de praticantes, né, do ciclismo, e cara, nossa, mas isso vai reverberar, né? E às vezes eu até fico me perguntando, né, mesmo dentro desse mercado, eu observei algumas decisões que me pareciam assim um excesso de otimismo, para te dizer a verdade. Porque, principalmente por entender o que é o ciclo, a jornada de um ciclista, eu olhava ali para frente e não via uma possibilidade muito clara de muitos daqueles ciclistas que começaram na pandemia perdurarem. Onde que eu quero chegar? Uma das coisas mais importantes e que eu gosto muito de falar é que quando você vende uma bicicleta, você vende uma chave. Essa chave precisa abrir uma porta, e essa porta é o ciclismo, a bicicleta é a chave. Se você vende só a chave e não indica a porta do ciclismo, aquela pessoa vai ficar com aquela chave sem saber o que vai fazer, né? E qual era o grande problema da maioria das lojas na pandemia? Eles tinham que fazer o impossível para conseguir atender a demanda, então contrataram pessoas, tinha toda aquela restrição para o atendimento. Então, o mais importante, que era abrir a porta do ciclismo depois de vender a chave, poucas lojas conseguiam fazer. E não estou aqui falando que foram incompetentes. Pela circunstância, de maneira geral, era até difícil você trabalhar a comunidade, você trabalhar a parte de motivação, de incentivar a pessoa a pedalar, levar ela para pedalar. Só que aquilo era essencial para a manutenção daqueles ciclistas. Ou seja, o crescimento do mercado durante a pandemia provocou um aumento no número de venda de bicicleta. Perfeito. Que isso não se sustentou porque, apesar do ciclista ter a bike, ele não estava inserido numa comunidade, por exemplo. Tem sim um papel muito importante a ausência
desse trabalho de comunidade para a manutenção desses ciclistas. Ou seja, a comunidade é como se fosse a porta ou ele teria que ser orientado melhor? Guiado. Hoje a entrega da experiência ela é essencial para que a loja esteja atenta. Hoje uma loja não pode só vender bicicleta. Hoje a loja tem que vender a experiência do ciclismo como um todo. Ela, na verdade, ela tem que prestar uma consultoria de ciclismo, porque ela vai ser importantíssima na jornada do ciclista. Entendi. Se ela vende só uma bicicleta, ela não está cumprindo o papel dela e ela vai sentir isso, porque o que pode acontecer? Se ela não cuida da vida desse ciclista, da jornada desse ciclista, ela pode perder ele para uma outra marca de bicicletas ou o que é o pior, a gente perde o ciclista. Porque ele volta para um esporte que agora pode ser praticado coletivamente, que foi o que aconteceu com a pandemia. Uhum. A gente conseguiu manter alguns ciclistas que se iniciaram na pandemia, mas perdemos muitos porque voltaram a praticar os esportes, o futebol, o voleibol, aí vem o beach tênis, aí volta para a academia, volta para todos os ambientes que eles socializavam. Uhum. Entenda bem a importância da socialização para o engajamento da pessoa com o esporte. Durante a pandemia, ela tinha que praticar aquilo praticamente sozinha, né, o ciclismo. Claro que as pessoas acabavam andando em grupo e tudo mais, mas aquilo era um momento de desafogo para quem costumava ficar tempos e tempos na academia, socializando, ou ia para o futebol socializar. Então, se de repente volta a situação normal e ele não tem na bicicleta um grupo, uma motivação, um objetivo, ele não foi guiado através de uma comunidade para o desenvolvimento dele como ciclista, ele volta para os outros esportes. E aí onde que eu quero chegar, completando a sua pergunta sobre o atual momento do ciclismo, do mercado de bicicleta. O que aconteceu? Houve uma programação de demanda tardia, ou seja, a gente começa a buscar ter mais bicicletas no mercado, só que deu aquela estufada em estoque e deu uma murchada nos ciclistas, porque eles acabaram voltando para suas outras atividades e abandonando o ciclismo. E aí teve um impacto muito grande, porque tinha bicicletas estocadas, componentes estocados, e já não tinha aquela demanda que era imaginada. Por isso que eu falo que tem uma certa ingenuidade naquele momento em que todo mundo viu aquele boom, e de repente vamos fazer milhões de bicicletas, Shimano, SRAM e quem mais produz componentes, aí triplica aí a produção, que agora vai ser um momento incrível para o ciclismo. Eu até acho que foi muito oportuno, eu acho que poderia ter sido mais aproveitado, mas é justificável algumas situações que não permitiam que isso acontecesse, mas o fato é que teve um impacto de uma cauda, né, em que se existia muito produto no mercado e a demanda tinha diminuído. E aí agora a gente está num momento em que as coisas foram estabilizando, cada marca teve o seu momento em específico, ou seja, tinha marca que já estava, por circunstâncias do destino, digamos assim, mais estufada de estoque no momento da pandemia, conseguiu atender uma demanda maior. Então foi super positivo para uma marca que tinha isso naquele momento. Só que mesmo essa marca correu atrás, e esse correr atrás chegou de forma tardia, como às vezes chegou para outras marcas de forma tardia, e todo mundo foi tentando trabalhar para diminuir esse montante, essa bola de neve que foi acumulando, para que a gente começasse a voltar para um mercado que é mais parecido com o mercado pré-pandêmico. Então, para que eu dei essa volta toda? Para a gente chegar te respondendo que hoje o mercado está muito parecido com o que era pré-pandêmico, com uma mudança muito importante a ser observada. O crescimento da bike elétrica, que muda bastante o cenário, tá? E a nova forma do ciclista olhar para o mercado de bicicleta. Porque quando foi o período pandêmico, também teve uma outra atividade que começou a ficar muito mais aguçada, que é o aumento da pesquisa, as compras pela internet. Então você muito ali enclausurado, você começava a ler muita coisa que você queria, então você tinha mais tempo para isso. Então hoje a gente já tem um público ainda mais preparado
mais exigente, só que não é um público extremamente volumoso, entendeu? Então tiveram essas modificações. Então hoje a gente tem um público mais exigente, mas a situação do mercado em si remete mais ao pace que acontecia pré-pandêmico. Entendi. Pegando esse gancho aí que você falou, que muitos adeptos ao ciclismo no período da pandemia, por falta de não poder praticar o seu esporte, né, que vamos dizer assim, fazer academia e tal, buscaram a bike e foram inseridos no mundo da bike dessa forma. Pegando esse gancho, como você iniciou na bike? Como é que foi a sua história? Pô, ótimo ponto. Primeiro assim, eu acho que é uma oportunidade de falar por que eu decidi trabalhar com a bike, misturando em como que eu comecei a andar de bicicleta, porque tá tudo muito conectado. A bicicleta, ela realmente tem um papel muito importante na minha vida. Eu brinco que a bicicleta é minha terapia. A bicicleta me tirou da depressão mesmo. Então, isso para mim foi um momento muito marcante. Eu costumo falar que eu estava depositando tudo na minha vida numa perna só. E quando você coloca tudo da sua vida numa perna só e ela estremece, a sensação é de que você vai perder o controle e sua vida vai perder a razão. Porque aquilo ali, aquele seu único pilar está estremecido. Então, a entrada da bicicleta na minha vida criou uma outra perna para a minha vida. Então, quando você tem uma outra perna, você tem como balancear o seu equilíbrio, né? A sua sustentação. E foi muito importante porque abriu muitas portas, me trouxe paz, tranquilidade, me trouxe mais saúde, me apresentou muitas pessoas interessantes, mudou um pouco o meu ciclo de amizades. E amizade é uma coisa que eu levo muito em conta para a minha vida. Então, quando eu me vi totalmente envolto por esse universo do bem que a bicicleta muitas vezes proporciona, não estou falando que não tem coisa ruim dentro do ciclismo, a gente sabe que tem, mas eu me vi tão inserido nisso que passou a fazer muito sentido para mim trabalhar com bicicleta. Porque um dos maiores objetivos da minha vida, e meu pai colocou muito isso na minha cabeça, cara, você tem a oportunidade de buscar trabalhar com algo que você é apaixonado. Tente isso o máximo possível na sua vida. E quando eu me vi nesse universo da bicicleta e eu ajudava tantas pessoas a comprarem bicicletas, assessorava elas, porque eu sempre estudei a bicicleta, sempre fui apaixonado por tecnologia em bicicleta, acompanhava os lançamentos, olhava os sites. Então eu era aquela pessoa que a pessoa buscava para falar, pô, qual pneu que eu uso? Poxa, qual bicicleta que é legal? Então, aí num momento a minha esposa falou, pô, você gasta tanto tempo fazendo isso, por que você não vai trabalhar com isso? E aí foi nesse momento que eu comecei a trabalhar com bicicleta. E muito legal, porque quando eu começo a trabalhar com bicicleta e eu começo a efetivamente levar a bicicleta para a vida da pessoa e ver a transformação que aquela bicicleta faz na vida da pessoa, cara, não é balela. É tipo assim, você se sente muito assim, satisfeito. Você fala, pô, é um privilégio você poder trabalhar colocando bicicleta na vida das pessoas, transformando a vida das pessoas através da bicicleta. Então, nesse momento, eu fui buscar me inserir dentro desse mercado. Eu conheci algumas pessoas porque já pedalava há bastante tempo. E aí eu tive uma oportunidade de entrar numa loja Concept Store da Specialized. Nisso eu estava morando em São Paulo. E dali foi um período de muito aprendizado. Porque ali, né, você pega ali o que a gente chama de ponta de lança, né? Porque ao mesmo tempo que você tem um prazer de vender uma bicicleta e ver o quanto que ela impacta na vida da pessoa, você também é a primeira pessoa que o ciclista chega para te dar a borrachada quando a coisa dá errado, né? Pô, minha bicicleta quebrou, aconteceu isso, aquilo. Normal, processo de garantia, vamos atender o ciclista. Isso é uma máxima, né? Deixar o ciclista o menos tempo possível fora da bicicleta. E quando você é ciclista, isso ainda fica mais evidente. Você fala, pô, eu me ponho no seu lugar. Eu não gostaria de ficar esse final de semana sem fazer meu longão. Então eu vou batalhar para que sua bicicleta fique 100%.
E aí foi interessante porque nesse período ali que eu trabalhei nessa Concept Store da Specialized, que foram 3 anos, eu pude trazer muita bagagem do meu trabalho anterior, que era eu trabalhava como músico profissional. Então eu tinha um trabalho autoral e nele ali eu estava sempre trabalhando com parte de criatividade, então compunha as músicas, então gravei discos, então videoclipes, então tudo isso me deu uma cancha de criatividade, de comunicação, de edição, que eu levei para o universo da bike, ainda, onde tudo isso ainda era muito incipiente. Uhum. Então foi muito interessante, porque foi mais ou menos o começo do Instagram, e a gente começou ali fazer algumas coisas, vídeos, que ninguém via pessoas do mercado da bicicleta trabalhando com aquela linguagem, porque era algo que eu estava trazendo justamente de um outro universo. Uhum. Aquilo teve um destaque rápido, as coisas foram crescendo e aquilo começou a ser replicado por outras lojas, por outras marcas, até que isso acabou chamando a atenção do time da Specialized Brasil, né? Porque a Specialized tem operação no Brasil. E aí o time me convidou para fazer parte da Universidade Specialized, então eu comecei ali como um calouro ali, então a Universidade Specialized, para quem não sabe, ela é responsável por dar o treinamento para todas as lojas do Brasil, por fazer apresentações dos produtos quando eles chegam para serem lançados no mercado, então trabalha junto da imprensa, então é responsável pela educação sobre o produto da Specialized, né? Que é muito, muito importante você ter esse cuidado. Então eu comecei ali, daqui a pouco acabei ganhando um destaque também, aí liderei a Universidade Specialized por bastante tempo. Ali também eu tive uma formação como fitter, retool, então foi muito legal também ter mais esse aprendizado. Então eu acabei me tornando líder retool no Brasil, então fui responsável por treinar muitos retool fitters que hoje trabalham no Brasil afora. Então eu também trago essa bagagem de fitter master retool e também instrutor. E dali eu fiz vários trabalhos no marketing, aí até que mais recentemente eu entrei para coordenar um departamento que é muito novo, que é o departamento de Retail Experience, que é para cuidar da experiência no varejo, que vem muito isso que a gente está falando, da importância da loja entregar experiência, né? Então a gente ajudar as lojas a desenvolverem, então tem muitas lojas que já trabalham isso muito bem, outras que não trabalham tanto, e a gente sabendo da importância de entregar muito mais do que só o produto, só a venda, você entregar todo o conhecimento sobre o produto, toda a experiência sobre o produto e também levar as pessoas para terem a experiência com o produto do jeito certo, porque aí vai gerar toda aquela comoção, aquela paixão que a gente sabe, que você sabe, que todo mundo tem quando senta numa baita de uma bicicleta e entende no fino que ela entrega. Então essa jornada durou aí basicamente 10 anos e agora eu estou num momento de transição, né? Foi um ciclo que se encerrou com muito aprendizado, então oficialmente não faço mais parte da equipe da Specialized e super ansioso para em breve falar dos próximos movimentos. Novidades vêm aí, galera. Novidades virão aí. Mas, e tô falando aqui em primeira mão também, né? Mas é isso. Com certeza o ciclismo continua me motivando demais, não só como atleta, mas como uma pessoa atuante no mercado. E principalmente o que mais me move é dar assessoria, compartilhar conhecimento e fazer com que as pessoas se apaixonem por esse esporte, porque eu vou falar para vocês, gente, é muita verdade. Muda a vida da pessoa e é para melhor, e eu pude ver isso durante todo esse meu tempo nessa jornada aí no mercado da bicicleta. Essa história do Irá é muito interessante, porque isso é comum, a gente ouvir história de ciclistas, né, que a bike mudou a vida deles. Então, realmente comprovado, se você parar para conversar com um ciclista, você vai perceber que em algum momento foi uma virada de chave. Eu tenho algumas histórias de amigos, mas eu tenho uma especial de um amigão meu, irmão, que estava atrás de uma mesa de escritório e morrendo ali atrás da mesa de escritório, e um dia, numa conversa,
houve essa, né, motivação, vamos pedalar, tal, convidou para um pedal e isso realmente mudou a vida dele, tanto a parte de saúde, né, quanto a parte mental, e hoje ele é um ciclista apaixonado aí, inclusive mandar um abraço aí pro Hermes, meu amigo, gente fina, e como o Hermes tem diversas outras pessoas, os alunos do Marconi, da assessoria, pessoas que estavam realmente assim, desmotivado com a vida. Você falou da questão da depressão, que é algo sério, né? Então, o ciclismo ele realmente muda e transforma a vida de pessoas, pode ter certeza. Transformou a minha, transformou a do Irá e de tantas outras pessoas que usam a bicicleta para transporte, esporte, para lazer, não importa como você usa a bicicleta. Pegando esse gancho, eu quero entender do mercado de bike, qual é o segmento hoje que mais, vamos dizer assim, que mais cresce, que está se destacando aí? Eu vou devolver a pergunta para você da seguinte forma. Se fosse para te tirar do sofá hoje, tirar o seu amigo de trás da mesa, com qual bicicleta você acha que seria mais fácil convencer ele a sair de trás daquela mesa para ele ter uma experiência que ia gerar mais alegria do que canseira, suor? Qual seria a bicicleta? Eu acho que é a bicicleta elétrica, né? Pronto. Apesar de eu não fazer o uso da bicicleta elétrica, mas a bicicleta elétrica tem essa característica. Exatamente. E hoje é o segmento que mais cresce. Disparado. Quando a gente fala de bicicleta como esporte, o e-mountain bike, ou seja, o mountain bike elétrico é o esporte que mais cresce. É um crescimento exponencial em relação às outras experiências de ciclismo. E em termos de venda também, aí falando do mundo inteiro, obviamente se vende o crescimento da bike elétrica é muito evidente. Por quê? Porque muitas pessoas estão buscando a bicicleta como meio de transporte, né, para mobilidade, e hoje a tecnologia avançou muito, então consegue existir hoje já no mercado opções de bicicletas aí que não parecem aquela coisa Frankenstein, que é uma mistura de moto com bicicleta, que você não sabe se pedala ou se é um negócio que você acelera. Então tem mais opções no mercado, mas definitivamente em relação a esporte, porque aí a gente tem que sempre lembrar da questão da experiência. Eu vou bater muito nessa tecla na nossa conversa e da comunidade, que faz toda a diferença para te manter no esporte. Então hoje o mountain bike elétrico ele proporciona não só que a pessoa faça mais exercícios físicos, proporciona também que ela passa a ser inserida num universo que ela estava muito distante, que é a natureza. Uhum. Então hoje a gente pode aqui sair com uma pessoa que poucas vezes pedalou na vida com uma bicicleta elétrica e a gente pode ir lá para Fercal, subir o delírio com essa pessoa e ela vê aquele visual fantástico que tem lá de cima e ela não vai precisar chegar lá com os bofs para fora, igual muitas vezes a gente chegou pela primeira vez, para poder ter aquela vista, concorda? Então, assim, é muito, muito legal, eu sou super a favor do poder de inclusão da mountain bike elétrica, porque ela tira a pessoa de trás da mesa do escritório, coloca a pessoa para fazer atividade física. Os dados estão aí para comprovar, as pessoas que pedalam com bicicleta elétrica pedalam mais. Por quê? Porque elas acabam, tipo assim, hoje ela pedalou, teve prazer, amanhã ela repete. Uhum. Se hoje ela pedalou e acabou morta, amanhã ela fala, não, amanhã não vai dar. Então a repetição, vão ser mais quilômetros, mais atividade física, e isso diluído no tempo que ela tem ali, acaba trazendo mais benefícios para a saúde. Eu estava comentando com o Marconi hoje, a gente fez um treino, e aí, de um período para cá, eu passei a me divertir mais nos treinos, de mountain bike em específico, né? Por quê? Porque eu acho que o meu cardio ficou melhor, então eu tenho mais cardio para não chegar no final de um treino ali afogado, né? E me divertir mais durante um treino. Claro. E a bicicleta elétrica deve proporcionar isso, porque a pessoa não precisa de ter um cardio tão, né, tão forte ali, ela vai conseguir ir para uma trilha, se divertir
porque a bicicleta elétrica, ela tem essa, vamos dizer assim, o motor ajuda, né? O motor ajuda, o motor... Dependendo da circunstância, às vezes você chega no topo da subida até na frente do Marconi. Mas você vai ter que fazer muita força, Muita mesmo força. assim, Mas somar a pode força do acontecer. motor com a das tuas pernas para bater o teacher. E esse mercado de bike elétrica, todos os fabricantes estão, vamos dizer assim, seguindo essa tendência? Como em relação ao mercado internacional e o mercado nacional de bikes, existe essa tendência aí de todo mundo seguindo? Com certeza, com certeza. Claro que houveram as marcas pioneiras, né? A própria Specialized foi uma marca pioneira no mountain bike elétrico, mas aí era uma tendência natural que todo mundo seguisse. Então hoje está todo mundo buscando ter um produto desse no mercado, porque é realmente essencial para a marca continuar competitiva, porque muitas pessoas já buscam a bike elétrica aí para introdução no esporte, né? Entendi. Então temos. E quando a gente está falando de tendência de mercado, a gente envolve ali a questão do marketing, né? Claro. A questão da publicidade, né? De divulgar o esporte, divulgar os equipamentos. E eu percebo assim, eu acho que é uma característica específica do mercado de bike, que a gente não vê publicidade de bicicleta, por exemplo, na TV aberta. É difícil você ver publicidade de bike, tráfego pago, por exemplo, na internet. É uma coisa assim, até tem, mas não é como outros segmentos de outros produtos. E como é essa estratégia de marketing do mercado de bike, da indústria de bicicleta, para conquistar novos adeptos? Porque eu sou de uma geração, e talvez você também, o Marconi também, eu não sei se eu sou o mais velho aqui, eu tenho 50, mas 48. O Marconi está também na mesma fase. 4 e 4. Então, é tudo velho aqui. Eu sou da época da publicidade na TV aberta. Não esqueça a minha Caloi. Quem não, né, da nossa idade não viu essa publicidade? Onde se fazia publicidade, propaganda de bicicletas na TV aberta. E divulgava-se de uma forma muito mais ampla para o público em geral. Talvez para conquistar adeptos. E hoje eu não vejo isso do mercado de bike. Legal você trazer esse ponto. Eu quero te fazer uma pergunta. Você conhece mais pessoas, você tem mais pessoas ao seu redor, suas amizades, conhece mais pessoas que pedalam ou pessoas que não pedalam? Olha, eu conheço, acho que mais pessoas que pedalam. Você conhece mais pessoas que pedalam? Por conta da assessoria esportiva. Mas veja bem, a pergunta Se não que eu tô fosse te pela fazendo. assessoria esportiva, talvez... Porque lá eu tô treinando com muita gente, né? Toda semana. Você é um dos primeiros casos que me respondem o oposto disso. Porque eu tenho muito mais pessoas ao meu redor, amigos, que não pedalam, do que os que pedalam. Confesso que é uma característica bem pessoal mesmo. Porque o que eu quero te dizer? Eu tenho primos, tios, eu tenho, se olhar para a minha família, se olhar para os meus amigos de infância, meus amigos do futebol, quando eu vou ver, tem 100 pessoas para lá e tem 30 aqui. Eu não estou falando que a galera da bike é pouca. Não entendi. Mas eu conheço muito mais pessoas que não pedalam do que pessoas que pedalam. Faz sentido, total sentido. Você entendeu? Isso tende a ser o natural. Só que o nosso hiperfoco é no nicho, é na nossa bolha. Por que eu estou te falando isso? Para eu poder te responder o que você levantou. Hoje, a bicicleta, para aquela maioria das pessoas que eu conheço, que são os meus amigos do futebol, meus amigos de infância, a minha família, para eles é aquele mesmo comercial da Caloi. A bicicleta estava naquele lugar onde, é aquele presente que você ganhou uma vez no Natal, a bicicleta é uma coisa que está sempre ali, mas a bicicleta não é uma coisa que vale o preço de um carro. A bicicleta não é algo que seja dessa magnitude em relação a valor, né? ao que é a relevância dela na vida da pessoa. Ela é um item ali que é como se fosse assim, uma coisa que faz parte ali do teu desenvolvimento. Para o nicho,
ela cega a gente, é uma paixão, mas é um nicho. Então, o que acontece? Hoje não faz sentido você gastar com publicidade em canal aberto, por exemplo, para você atacar uma série de pessoas que vão olhar para você e vão falar: que loucura é essa? Falar que essa bicicleta está custando 120 mil reais. Então, vamos lá, no intervalo da novela da Globo, onde tem a tia, o tio, o vô, a avó assistindo, de repente passa lá, nova bicicleta, tal, com toda a tecnologia, tal, e aí o vô tá lá esperando. Nossa, mas que bonita essa bicicleta, bem diferente da minha Barra Forte. Aí fala o preço 130, ele vai falar. Errado, né? Escreveram errado. Então não faz sentido hoje para você falar fora do teu nicho. Então hoje sim tem tráfego pago, tem um trabalho que é todo feito da parte do marketing, e cada vez o marketing para tudo é assim, não só para bicicleta, mas na bicicleta em específico, você tem que alcançar o teu público, tem que ser muito direcionado. Então por isso que a gente não vê uma marca grande investir em uma publicidade mais de alcance grande, mas a gente vê trabalhos através de influenciadores, através de mídias, através enfim, das redes sociais, para que elas consigam direcionar o impacto que elas querem ter com aquele produto. E como que fica a estratégia de novos adeptos, já que a publicidade está direcionada para o nicho, né? Como que nós vamos conquistar, por exemplo, as novas gerações? Os seus filhos, os meus filhos, os filhos do Marconi, de certa forma, essas crianças ou adolescentes não conhecem o mundo da bike, não estão inseridos nesse nicho. Muito excelente sua pergunta. É uma pergunta realmente desafiadora para se responder. Nós somos o país do futebol, não somos o país do ciclismo. Certo. O ciclismo tem crescido, tem quando comparado ao que ele era há 20 anos atrás. Mas, proporcionalmente falando a outros esportes, não tem como comparar. Hoje, é extremamente importante que as lojas trabalhem o desenvolvimento do ciclista. É um papel das lojas, não da indústria. Eu não tô colocando trabalho para ninguém a mais. O que eu estou querendo é falar o seguinte: a indústria, ela cria o produto e foca o produto no público. Então vamos falar de bike infantil. Aquela bike infantil, ela é desenvolvida para aquela criancinha. Vamos falar de uma balance bike, que é uma das coisas mais fantásticas que tem. Hoje, se você está em casa aí, por favor, não coloque seu filho para pedalar de rodinha, isso é um crime. Compre uma balance bike para ele vai ter aquela noção de equilíbrio, botando as perninhas no chão, vai tirando. Quando ele tiver aquela noção de equilíbrio, você vai transportar seu filho e sua filha, tá? Transportar ele para uma bicicleta já com pedal, e ele vai, sem precisar de rodinha, por já ter ganhado a noção de equilíbrio, sair pedalando, e as rodinhas só atrapalham. Mas, dizendo isso, não estou querendo falar que é um papel exclusivo da loja, mas a contribuição que a loja vai dar para a inserção da criança no esporte, hoje ela consegue ser mais relevante do que uma propaganda. Entendi. Eu acho que a marca pode sim promover ações legais em escolas, vamos pegar assim essas ONGs que fazem trabalhos com crianças. Então uma marca vir e falar: cara, eu quero inserir crianças no ciclismo. Tem, por exemplo, um programa muito legal que chama Outride, que é inclusive patrocinado pela Specialized, onde eles pegam crianças que têm problema com déficit de atenção, e elas são tratadas, com o uso da bicicleta também. Então são programas como esse que eu acho que são oportunos para você inserir bicicleta no universo das crianças.
Para os novos adeptos, né? Para os novos adeptos. Mas, por exemplo, se você tem ali, dentro do universo do ciclismo, a gente tem a loja da bike, a gente tem a assessoria. Então, por exemplo, o Marconi, ele tem X alunos que têm filhos. De repente, o Marconi promoveu um evento onde os pais vão trazer os filhos para pedalar. Né? O Dia da Criança com Marconi Ribeiro. Não estou te colocando trampo, não, mas talvez você já fez isso. Aí, ó, com certeza. Aí, tá vendo? O cara com o bom das ideias já fez isso. E aí, obviamente, a gente vai ver ali uma oportunidade da pessoa viver coletivamente, da criança viver coletivamente uma experiência legal com outras crianças e com os pais nesse universo da bicicleta. Entendi. Então esse papel cumprido por quem hoje tem esse toque direto na comunidade, eu acho que ele é mais eficiente do que qualquer outra propaganda. Uhum. Eu tenho percebido ultimamente que realmente as marcas estão com uma estratégia de influenciadores. Mas eu, pela minha vivência, percebo que os atletas amadores, né, o entusiasta, né, aquele cara que não vive do esporte, do ciclismo, não é um atleta profissional, é um atleta amador, tem muito mais influência para trazer novos adeptos do que um atleta profissional. Isso faz sentido? Eu vejo muito as marcas investindo nos atletas profissionais, nas equipes, do que nos atletas amadores. E os atletas amadores, no meu ponto de vista, pelo meu convívio e o que eu percebo, não é uma informação precisa, talvez, mas eu percebo que os atletas amadores têm muito mais influência de trazer novos adeptos, estão muito mais próximos ali do que os atletas profissionais. Isso faz sentido? O que você entende da indústria em relação a essa estratégia? Atletas profissionais versus atletas amadores, apoiar os atletas amadores, né? Hoje eu vejo muito investimento em equipe e atleta profissional. Já os amadores ficam meio assim, sabe? Meio que, talvez de escanteio. Não sei, você que está no mercado aí, legal, tem experiência, pode... Eu acho que você já propôs algo e já trouxe a resposta. Eu vou te fazer uma pergunta. Você segue o Lionel Messi no Instagram? Não. Não? Não. Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo sigo. Beleza, pronto. Ótimo. Eu tenho certeza que você se engaja mais com conteúdos do Marconi do que com o do Cristiano Ronaldo. Com certeza. O Marconi é uma realidade que está mais próxima a você. O Marconi conversa mais com o que é do seu universo. Uhum. Hoje, isso é o que impacta muito mais. Então, quando você traz para mim que uma pessoa, que mesmo que não seja o campeão do mundo, no caso o Marconi é campeão do mundo, mas vamos tirar o Marconi aqui da cena, vamos pensar uma outra pessoa que é um atleta amador que trabalha no horário normal, mas que produz conteúdos interessantes que flertam muito com a tua vida, com o teu universo. E aquilo te inspira, porque você começa a falar, cara, isso está muito mais próximo de mim, isso é alcançável. Eu também posso, aquela pessoa está fazendo isso, então eu também posso fazer, está mais próximo de você se identifica mais. Então, as pessoas de marketing têm entendido isso. Então, elas têm investido nesse perfil de pessoa também. Então, você vai ver que existe a importância de se investir nos atletas que vão ganhar a competição, porque quando um atleta ganha a competição, ele é um feito grande, ele faz com aquele produto em específico, você passa a ter a referência que aquele produto é um produto vitorioso, então você cria um desejo sobre ele. E aí, mas é muito importante também alguém que é amador, tipo você, pegar a bicicleta e falar, sabe a bicicleta do campeão? Ela me trouxe essa e essa sensação. Então, eu acho agora que ela é pertinente para mim ou eu não. Eu acho que ela é muita coisa para mim. Eu posso ter uma coisa mais simples que não faz tanta diferença ter um super produto. Só dando um exemplo. Uhum. Eu penso de outra forma. Eu acho que
o melhor produto do mundo, ele vai trazer um melhor desempenho para todo mundo. Eu acredito nisso. Vai ser só uma questão de você poder ou querer investir nele, mas falar que uma bicicleta mais leve, uma bicicleta mais bem desenhada, não vai fazer uma pessoa lenta andar um tiquinho mais rápido, ela vai. Ela vai. Agora, se você acha que isso vai determinar a diferença da sua performance, aí eu acho que não. Mas só para não ser aqui demagogo, deixar a minha opinião. Se você acelera uma Ferrari numa reta, e depois você acelera um Golf numa reta, você que não sabe dirigir muito bem numa reta, a Ferrari vai fazer você andar mais rápido do que o Golf. Beleza. Ou seja, um equipamento bom, de ponta, que o atleta profissional usa, tem, de certa forma, produz, de certa forma, com que um entusiasta da bike lá, uma pessoa que só usa bike, pedale melhor. Vamos ser extremo, só para justificar isso aqui, porque de certa forma é polêmico. Eu tenho uma bicicleta de 9 quilos e tenho uma bicicleta de 15 quilos. A pessoa vai ter que carregar ela na lama da Brasil Ride. Ela vai mais rápida com qual bicicleta? Com a de 9 ou com a de 15? Vou te falar a verdade. As duas passei por essa experiência lá e algumas pessoas que estavam carregando bicicleta mais pesada, cara, reclamaram muito. Quando tá aquela galera, né? Cara, minha bicicleta é muito pesada, foi muito difícil de carregar. E quando tem que pular cerca com a bicicleta, então realmente a bicicleta mais pesada é... Então, mas assim, é claro que é um exemplo que beira o esdrúxulo, mas é entender que não faz sentido. Um produto com mais tecnologia, um produto que é feito para ter um desempenho melhor, ele tende a refletir, a gente tende a ver refletido esse desempenho em perfis de atletas mesmo mais fortes ou menos, né? Aí vai um recado para a indústria, que apoie sim os atletas amadores, porque os atletas amadores têm influência muito mais próximo da realidade dos ciclistas e pode sim trazer novos adeptos. Se o mercado de bike hoje está crescendo no nicho, a gente tem que buscar novos adeptos, a começar das crianças. Então, os projetos para incentivar as crianças a pedalar, projetos para incentivar os adolescentes a praticarem esporte, porque houve um tempo que o país do futebol era o país da bike. Há 40 anos atrás, a gente falava assim, o sonho de uma criança era ganhar uma bicicleta, não era uma bola. Legal. Há muitos anos atrás era isso que acontecia. O meu sonho era ganhar uma bike, era uma bicicleta, não era uma bola. Então o país do futebol, para essa geração, há 40 anos atrás, era o país da bicicleta. E hoje, o que a indústria tem feito para reverter isso, né? Trazer novos adeptos, desde as crianças, os adolescentes, para dentro do esporte. Eu vejo muitas pessoas já adultas entrando, novos adeptos, mas vamos dizer assim, essa fatia do mercado de crianças e adolescentes não tem poder aquisitivo e talvez o pai não dê uma bicicleta de 50, 60, 100 mil reais para uma criança começar no esporte. Ele vai ter que começar com uma bicicleta mais simples. Mas eu agradeço a sua pergunta, essa provocação para pensar sobre isso, porque foi algo aqui que eu comecei a pensar enquanto você falava o que a indústria, o que as grandes marcas poderiam fazer, e você mesmo já trouxe algumas respostas, né? Então as grandes marcas, eu trouxe lá o Outride como uma opção, mas eu acho que todo mundo deve, né, olhar para isso, porque hoje a gente tem um mercado, principalmente esse mercado nichado que a gente tanto fala, que é a da bicicleta como esporte, que ele trabalha com um público de meia idade, né? Nós estamos falando aí de um público de 35 mais ali no maior volume, e a gente vai precisar de renovação disso aí em breve, né? E hoje cada vez mais é difícil você tirar uma criança de frente de uma tela para praticar qualquer esporte que seja. Esse né? é o desafio. Então, eu acho que também fica aqui o incentivo para você pai, para você mãe, colocar as tuas crianças para pedalar, inserir elas nesse esporte aí que é maravilhoso, e a gente ter aí
uma continuidade aí nessa evolução do ciclismo do Brasil aí que vem galgando espaço, né? E falando de evolução, o que a gente tem hoje no mercado de tecnologia? O mercado está inovando em qual ponto, né? Hoje a gente tem os principais fabricantes aí de componente e também os principais fabricantes, aqueles que mais se destacam no mercado, que montam, eles fabricam as bikes, né? Então, o que você vê aí de evolução e de tecnologia? Eu vou começar falando da categoria que mais cresce, que é o e-mountain bike. Então hoje a gente tem cada vez mais motores menores, entregando muita potência, baterias menores, entregando muita autonomia, muita energia. Então todo esse movimento de desenvolvimento de tecnologia para as bicicletas elétricas tem me deixado super empolgado de entender, cara, que realmente não tem limite. Cada vez mais uma bicicleta elétrica está muito similar à experiência que você tem de uma bicicleta normal. Antes você pegava as primeiras bicicletas elétricas, o motor era na roda traseira, então muda totalmente a ciclística. Imagina, você puxar um bunny hop, quando você vai puxar a traseira, você não está vindo, porque tem um motor ali, né? Uhum. E hoje você vê que está tudo ali mais centrado na parte do movimento central, no tubo ali. Então você tem baterias já avulso para somar ali e crescer a autonomia. E uma coisa muito interessante que é a evolução dos sistemas que controlam que fazem todo o gerenciamento do sistema. Então, por exemplo, a própria Specialized tem o seu sistema que você gerencia como que você usa a bateria, quanto que você quer de suporte do motor, você consegue programar a duração da bateria dentro de uma quilometragem que você quer fazer. Então, eu quero fazer 100 km, está tudo certo. O sistema vai otimizar toda a sua energia para que você consiga cumprir os 100 km. Não vai te entregar toda a força do motor porque ela quer otimizar aquilo ali para você. Então são sistemas que cada vez estão evoluindo mais e bicicletas cada vez praticamente muito similares ao que é uma bicicleta normal, mas é uma bicicleta que tem uma forcinha adicional ali. Aí falando de um outro advento aí mais recente, que são os sistemas eletrônicos de ajuste de suspensão, né? Que está usando já o que todo mundo está falando em voga agora, que é a inteligência artificial ali, de certa forma, para trabalhar a favor do ciclista. Então é super interessante, né? Porque para quem é da nossa idade vai lembrar lá o impacto que teve a suspensão ativa da Williams, né, na Fórmula 1, Na Fórmula 1. né, que fez o Senna sofrer pra caramba, porque basicamente, para quem não sabe, o sistema de suspensão ativa era um sistema de computador que fazia a leitura de toda a imperfeição do circuito, do asfalto do circuito, e aí o cara fazia uma volta seguindo o traçado que eles tendem a repetir sistemicamente, volta por volta, né? Então isso é uma das características de um ótimo piloto, dele sempre acertar aquele ponto da zebra, aquela curva daquele jeito, porque é aquela forma mais rápida de andar naquele circuito. Então quando você tem um sistema que lê as imperfeições do circuito, ele cola sua roda o tempo todo no chão. Roda no chão é tração, mais tração é mais velocidade. Então o sistema ativo fez com que a Williams arrebatasse ali a Fórmula 1 naquele momento. E hoje a gente tem uma coisa super interessante que é possível nos dias de hoje, é um sistema que faz leituras através de dados que são coletados e faz escolhas instantaneamente para o teu ajuste de suspensão, né, que é o mais recente lançamento aí. Não é recente porque já foi lançado para o universo do Enduro, mas para o Cross Country ainda é bem recente, que é o Flight Attendant, né? E o Flight Attendant realmente me chamou muita atenção por essa capacidade de se adequar de forma muito rápida para entregar o melhor ajuste de suspensão para aquele momento específico. Então é uma coisa que agora
a gente está vendo mais e mais ciclistas usarem, né? Não é definitivamente uma tecnologia acessível, barata, mas a tendência é com a evolução, as gamas, não só as topo de linha terem, hoje a gente já tem, por exemplo, a segunda bicicleta das marcas usando o Flight Attendant, então isso tende a ficar um pouco mais popular com o tempo aí, como é tudo. Mas são essas duas tecnologias que me chamaram bastante a atenção. Uma outra frente de bicicleta que a gente acabou não falando, que é a segunda experiência que mais cresce, é o gravel. Uhum. Falando de terrenos, né? Que você falou de leitura de terreno, a gravel navega ali em dois terrenos. Né? E para ser bem sincero, eu tive contato com o gravel há bastante tempo, né? E eu torci o nariz quando anunciaram que ia ter uma bicicleta com esse propósito. Eu falei, para quê? A mountain bike já faz isso. Nossa, eu estava redondamente enganado. Uhum. Eu nunca pedalei numa bicicleta tão divertida, porque ela realmente surpreende, principalmente quando a gente está falando de uma bicicleta bem construída, se você está, por exemplo, com um setup de pneu certo para aquela experiência, para aquele local que você vai pedalar, mas a bicicleta te surpreende demais, porque você vai pedalar, por exemplo, em estradas de terra batida que você já passou de mountain bike, você vai falar, cara, eu estou muito mais rápido. Nossa, pô, se eu quiser eu dou 2 pedaladas em pé e termino esse topo aqui que antes eu estaria fazendo sentado. Então você começa a ter uma outra referência, um outro ponto de vista daquele mesmo trajeto que você passa. É uma bicicleta muito divertida, ela também te desafia de certa forma na pilotagem ali. E o mais legal é que esse universo ele junta, ele atrai o ciclista de estrada para flertar com a terra batida, para flertar com a natureza. Eu sempre penso naquela cena do cara chegando com a bike de estrada no final do asfalto e começa uma estrada de terra batida e ele tem que fazer meia volta. Uhum. Ali você chega com a bicicleta de greve e você fala, hoje eu vou. Né? Então é legal isso. E traz também a pessoa do mountain bike para viver esse universo que também é super divertido e tem também uma cultura mais despojada, né, o universo do gravel, assim, e também de aventura, de exploração. Então a bike gravel também, para mim, é disparada melhor para você fazer viagens, né? Cicloviagens? Cicloviagens, exatamente. O famoso, como é que chama? Minha cabeça está ruim hoje. O seu cabeleiro que já fez alguns. Bikepacking, esse nome chique aí, bikepacking, né? Bikepacking é quando você viaja com a bike, acampa, né? Entre um trajeto. Faz comida, faz comida, a fogueirinha, legal. Se vira e tudo mais. Então acho que as bicicletas hoje estão super equipadas. Então tem todo um universo de perfis diferentes de pneu, as geometrias têm mudado bastante. Então não é só uma bicicleta de estrada com pneus com cravo, né? Tem muita gente que resume tudo a isso. Então eu acho que antes de mais nada é legal você subir numa bicicleta de gravel, ter uma experiência para você poder dar uma opinião mais pertinente sobre a modalidade, né? Mas é isso. No universo da bicicleta de estrada, a gente teve aquele momento que a busca era por aerodinâmica acima de tudo. A aerodinâmica por si só ela tem um custo em relação muitas vezes a conforto e também a estabilidade. Então, se você tem uma bicicleta super aerodinâmica, as formas do quadro tendem a deixar uma experiência de um quadro menos complacente, mais duro. Isso num passado, tem mudado. Então, as pessoas tinham em bicicletas aerodinâmicas aquela coisa, nossa, a bicicleta bate demais. Não tem mágica a ser feita. Você tem que ir modelando os tubos ali para garantir os formatos aerodinâmicos e aqueles formatos tendem a ser os formatos que menos absorvem impacto, né? Mas isso também tem mudado um pouco, porque também o vento lateral ele te traz mais instabilidade, então as rodas têm sido desenvolvidas para, mesmo sendo aerodinâmicas, elas serem rodas mais estáveis, né, que ajuda a pessoa a ter mais controle da bike. E também outras opções onde você consegue moldar o carbono, porque é muito legal também falar disso, né? A gente tem muita coisa falando, dá para falar de tudo, mas muita gente fala, não, basta ser de carbono que já tá bom o quadro. Cara,
não tem nem ideia da infinidade de possibilidades que você consegue moldar um quadro de carbono. Então a forma como você deita as lâminas de carbono muda totalmente o comportamento do quadro. Então, por exemplo, às vezes você quer que o quadro tenha um molejo na rabeira horizontal, mas você não quer que tenha um vertical. Então você deita os layups do carbono de um jeito muito específico. Então não é só o quadro ser de carbono que vai ser um negócio legal. E muitas vezes você usa tantas lâminas de carbono que o quadro de carbono fica mais pesado do que um de alumínio. Uhum. Então, só para desmistificar um pouco isso. Mas aí vem evoluindo muito a indústria nessa manipulação do carbono, usar peças mais nobres, usar resinas mais nobres, porque nada mais é do que uma folha de carbono que é somada a outra, colada a outra através do uso de resina. Uhum. Então, um quadro de carbono por isso que é composite, né? Então, é uma composição de lâminas de carbono. E hoje eles conseguiram evoluir para usar menos lâminas, gerar a mesma rigidez em alguns pontos e gerar complacência em pontos que eles querem que gerem. Então, essas evoluções aí, eu pude acompanhar de perto, né, de ver esses quadros serem desenvolvidos, né, entender junto dos engenheiros como que eles produzem esses quadros. Inclusive, tive um privilégio gigantesco de ser, na América Latina, a primeira pessoa a testar um protótipo de um quadro faltando um ano para o lançamento. Foi quando eu testei o quadro da Epic World Cup. E eu andei escondido com esse quadro por muito tempo, ninguém viu, não tinha nada escrito no quadro. Eu ia pedalar nos horários mais loucos do mundo para ninguém ver. E tive o privilégio de andar nessa bicicleta que para mim é incrível. Eu tenho o quadro até hoje. Pintei inclusive em homenagem ao Ayrton Senna de McLaren. Mas só para falar um pouco da minha paixão aí por tecnologia, por desenvolvimento aí nesse universo do ciclismo. E quando a gente fala de tecnologia, quanto mais tecnologia tem um componente, uma peça, um acessório, uma bicicleta, maior é o custo disso, né? Mas, voltando àquela história dos adeptos, hoje, para uma pessoa iniciar, vamos escolher aí 3 modalidades, para iniciar no ciclismo de estrada, ou iniciar no mountain bike, ou até mesmo escolher uma gravel que permite você andar em estrada, de terra e também no asfalto. Para a pessoa iniciar no esporte, a gente está falando de uma bicicleta de entrada, né? Quanto que ele vai precisar investir para ele poder estar navegando nessas três modalidades aí? Assim, primeiro que você trouxe um ponto aí que eu não quero ser a pessoa a cravar qual é a bicicleta certa para a primeira experiência da pessoa no ciclismo. Por que eu não quero fazer isso? Porque às vezes eu vou falar para você que é a gravel, mas você vai ver que aquela pessoa não tem ambição nenhuma de botar a roda da bicicleta dela numa estrada de terra batida. Porque para ela aquilo não convém. Então, por mais que, se for pensar de forma lógica, a gravel é a melhor bicicleta. Porque ela vai te dar mais desempenho para um flerte com uma estrada de terra batida e vai continuar te dando algum bom desempenho no asfalto. Então é uma bicicleta mais versátil. Mas se aí eu pego uma pessoa que ela vai ter uma iniciação mais legal porque um grupo que ela conhece, está mais próximo dela, é um grupo de estrada, de ciclismo de estrada, a primeira bicicleta dela tem que ser uma bike de estrada. Então eu acho que no universo de hoje, eu teria muito mais uma preocupação de saber onde que a pessoa vai pedalar e com quem ela vai pedalar para a gente cravar qual é a primeira bicicleta dela. Certo. E pegando por esse ponto aí, a gente tem gamas diferentes, porque uma bicicleta de estrada, a faixa de preço é uma bicicleta com Milt, uma bicicleta mais simples, é uma faixa de preço menor. Então, por que eu estou te dizendo isso? Uma bicicleta mais simples aí para andar na cidade, para pedalar no eixão, né? A ambição da pessoa é essa. O grupo dela é um grupo de pedal noturno ali, mais passeio. Ela não vai precisar de uma bicicleta de estrada, então ela vai já entrar para uma bicicleta que tem um valor mais em conta. Então, R$5.000 ela já consegue uma bicicleta
bem legal. Aí uma bicicleta usada, poxa, aí a partir de 10, 15 mil reais ela já vai conseguir uma bicicleta que já vai introduzir ela bem. Ah, tem mais barata? Tem o mercado de usada, tem umas N fatores, né? E aí o mountain bike é a mesma coisa, vai começar com uma bicicleta ali que já entrega uma experiência legal e vai estar ali entre 5 mil a 10 mil reais, uma bicicleta que já tem uma suspensãozinha, que já tem um pneuzinho legal, que vai entregar uma experiência bacana. Né? Falando desses segmentos aí de bicicleta, né? Qual é o segmento hoje mais usado? A bicicleta mais usada hoje? A bicicleta mais usada, e aí a gente tem que sair da bolha. Uhum. A bicicleta mais usada ainda é aquela bicicleta mais simples, que ela é vendida muitas vezes em mercado, então é a bicicleta mais baratinha, porque essa bicicleta é a bicicleta que todo mundo tá disposto a comprar, porque é o que encaixa com a realidade de todo mundo. Entendi. Então, assim, é até um grande dilema das marcas que investem mais em tecnologia de bicicleta, ter linhas para essas bicicletas, para atender esse público. Porque eles querem fazer uma bicicleta com qualidade, mesmo sendo uma bicicleta simples, mas quando vai ver, não dá para colocar ela numa faixa de preço para competir com as bicicletas que são vendidas em mercado. Então, estou te dando uma resposta sincera. A resposta sincera é que você vai ver aquelas 100 pessoas que o Irá conhece que não pedalam, mais próximas de entrar no mercado e comprar uma bicicleta e dar um volume muito maior de venda daquelas bicicletas do que de uma bicicleta de uma marca mais conhecida que já vai trabalhar dentro de um nicho. Tá? Mas se a gente olhar para dentro do nicho, já olhando para dentro do nosso nicho, são as mountain bikes de entrada, são as bicicletas que ainda tem mais saída. Mais saída no mercado. Eu olhei um número curioso fazendo algumas pesquisas, tem uma associação, acho que é a Abraciclo, a Associação Brasileira de Ciclomotores, bicicleta e moto e tal, e ali falava um número bem curioso, eles têm um anuário que eles lançam que hoje tem 50 milhões de bicicletas no Brasil, vamos dizer assim, né? Um número bem curioso. Falei, cara, 50 milhões é maior do que o mercado de carro. Acho que a gente não tem 50 milhões de veículos automotores, né, no Brasil. É um número bem curioso. Acredito que boa parte dessas bicicletas estão em bicicletário, dentro de casa, não tem gente saindo para a rua com esse volume de bicicleta. Então, né? 50 milhões é muita bike. É muita bike e eu vou te falar que eu acredito que tenha, mas é dentro desse universo que eu te falei. Uhum. É dentro desse universo que é fora da nossa bolha. Entendi. Fora da nossa bolha da bicicleta como esporte. Uhum. Partindo para o final do nosso podcast, né, desse episódio, eu queria que você desse dicas para as pessoas que querem entrar, né, para o esporte. Você falou com bastante propriedade essa questão da comunidade, mas dá uma dica aí para a galera que está assistindo. Você que quer entrar para o ciclismo, tá? E o Irá vai te dar uma dica aí. Por onde ele começa, como que funciona aí. Nossa, primeiro que eu queria enaltecer uma coisa muito bacana que a gente tem aqui no Distrito Federal, que faz uma diferença absurda, que é responsável por botar muita gente para pedalar. Um grande parabéns para o Rebas do Cerrado. É muito especial o que eles entregam e o que eles vêm trazendo de inclusão para o ciclismo, principalmente ali para o mountain bike, né? Porque eu saí de Brasília para morar fora e procurei grupos como o Rebas em todos os lugares que eu passei e nunca encontrei nada igual. Então é um serviço praticamente gratuito, feito com todo cuidado, com todo carinho, justamente para te dar essa base para que você entre no esporte. Então, eu acho que o Rebas é um caminho bacanérrimo. E também aconselho que as pessoas procurem profissionais, tanto para saberem qual é o melhor equipamento a ser usado, como usar o equipamento, o que você deve comprar. Então, procurem profissionais que prestem uma consultoria para você e principalmente profissionais também para te desenvolverem no esporte
como tem o próprio Marconi, que é um cara incrível, que uma das coisas que eu sempre bato na tecla do Marconi é a capacidade dele de entregar ao mesmo tempo o senso de comunidade, um senso de união, aquela questão social que faz toda a diferença, junto com o treinamento de performance. Então isso é muito desafiador e é muito estimulante você ter dentro de um grupo, ao mesmo tempo você fala, cara, eu posso ir lá pedalar, eu tenho estímulo porque a turma vai estar toda lá, a turma é super gente fina, vão ter os caras que vão querer acelerar e vão ter os caras que vão querer ficar no social. Então é muito importante porque tem gente que dá uma fritada mesmo com a questão da performance e acaba até abandonando o ciclismo, enquanto tem outras que vivem aquela parte do ciclismo, da comunidade, a coisa boa de trocar ideia e permanece. Então procure um profissional, procure assessorias para te levarem, através da experiência, a se desenvolver no ciclismo. Bacana. Então é isso que eu recomendo. Bacana. Quero agradecer ao Irá por ele ter participado e enriqueceu bastante esse episódio com muita informação. Você vê que é um cara experiente, vivido aí, né, no mundo aí, trabalha na indústria, trabalhou, né, no varejo e é ciclista, atleta, amador, entusiasta, enfim, uma pessoa que contribuiu bastante por esse. Obrigado, Irá, pela sua presença aí, por você ter aceitado esse desafio de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Para mim, como eu disse, para mim é uma honra vir aqui num lugar que já recebeu tantas pessoas importantes para o ciclismo e eu poder fazer essa contribuição, falando um pouco do mercado, falando um pouco do que eu acho realmente importante dentro do universo do ciclismo. E queria fechar dizendo, dê a oportunidade da bicicleta mudar a vida, não só a sua, mas das pessoas que estão ao teu redor. Então incentive o ciclismo, porque geralmente a gente vai estar aqui falando com um público que já pedala, mas incentive o ciclismo. E lembra, quanto mais ciclistas a gente tiver, mais protegidos a gente vai estar também no trânsito. Verdade. Quero pedir aos nossos ouvintes e que nos escutam no Spotify, também aquele que nos assiste ali pelo YouTube, né, no canal Respiro Bike, que você comente esse episódio, compartilhe esse episódio para o seu amigo do pedal, aquele também que de vez em quando dá na sua cabeça, manda também para ele, entendeu? Para ele assistir esse episódio, é um episódio bem bacana. Então não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, porque dessa forma você vai estar divulgando o nosso trabalho. O nosso objetivo é trazer conteúdo de qualidade, trazer conteúdo relevante para esse universo da bike. Então não esquece de nos ajudar compartilhando e assim por diante. Quero agradecer os nossos patrocinadores, que sempre é importante a gente falar desse apoio, né? Marconi Ribeiro Treinamentos. Se você quer treinar e performance, ou se você quer ter também a oportunidade de conhecer uma comunidade muito bacana, que é a comunidade da bike, procura o Marconi Ribeiro. Se você quer proteger a sua bike, procura o Seguro Bike Registrada. E você que tem uma empresa e está precisando de alguém de marketing para impulsionar, procura a Colmeia na figura do Caio, que ele vai te dar esse apoio aí. Finalizando esse episódio, muito obrigado por você ter nos prestigiado com a sua audiência até esse momento. E conte conosco, vão vir outros episódios. O próximo já está preparado, né? A gente já definiu quem vai vir no próximo episódio. Conte sempre com a gente, que a gente vai estar aqui fazendo o nosso melhor. Um forte abraço e até a próxima. Valeu!